A guerra inicia-se pela invasão da Polônia pela Alemanha, em 1º de setembro de 1939. Por conta disto, a Inglaterra e a França decidiram declarar guerra à Alemanha. Enquanto isto, a Rússia firmou o Acordo Nazi-Soviético, que estabelecia a ausência de ataques entre a Rússia e a Alemanha. Estava armado o cenário da Segunda Guerra Mundial. As estratégias alemãs surpreenderam os aliados. Em 1940 o exército de Hitler ocupou a Dinamarca. Foto, ponto 2 Guerra, alemães na Dinamarca. Depois, as forças nazistas invadiram a Noruega. A força empregada pelo exército nazista deixava estes pequenos países praticamente sem condições de oferecer uma longa resistência. Graças a estas conquistas iniciais dos nazistas, o primeiro-ministro inglês, Chamberlain, foi substituído por Winston Churchill, que deu nova postura aos ingleses no combate aos alemães e países aliados de Hitler, em especial Itália e Japão, que formavam o eixo. Os franceses seriam o próximo alvo da expansão nazista. Ao serem invadidos em maio de 1940, adotaram uma tática de guerra ultrapassada, pois acreditavam que estavam protegidos pela chamada linha Maginot, formada por centenas de quilômetros fortificados que iam da fronteira da Bélgica à Suíça. Porém, os alemães romperam esta linha com equipamentos blindados, aviação e infantaria organizados em uma estratégia de guerra relâmpago intensa que ficou conhecida como Blitzkrieg, e partiram rumo a Paris. A França, rendida em junho de 1940, assinou um acordo, que determinou que seu território seria dividido em dois: uma zona livre, governada por um governo colaboracionista, e uma outra área que ficou sob domínio dos alemães. Com a derrota francesa, Hitler esperava a rendição da Inglaterra, porém não foi o que aconteceu. Para tentar remediar esta situação e pressionar os ingleses, a Alemanha organizou ataques aéreos constantes à Inglaterra. Londres era bombardeada praticamente todas as noites, o que ocasionou muitas mortes de civis ingleses. Porém, os soldados alemães não tinham acesso ao território da Inglaterra, e sofreram muitas baixas nos combates aéreos e navais com os ingleses. Hitler não conseguia derrotar ou conseguir uma rendição dos britânicos. A Itália demorou a se juntar à guerra, pois Mussolini achava que o país não estava pronto para um conflito armado. Porém, com as subsequentes vitórias alemãs, a Itália adentrou a guerra ao lado do eixo. Porém, em 1940, os ingleses conseguiram conter os avanços italianos. O Pacto Nazi-Soviético foi bem sucedido, até que em 1941, Hitler decidiu invadir a Rússia. Este excesso de otimismo dos alemães, aliado à imensidão do território russo e seu inverno rigoroso e a grande mobilização popular, foram alguns dos fatores que explicam o insucesso alemão a partir daí. Afinal, qual era a ideologia do nazismo? Estava alinhado mais à direita, mais à esquerda, ou era uma outra coisa? Se Hitler invadiu a Rússia, que era comunista, e portanto de esquerda, dá para pensar a respeito. Os Estados Unidos da América se juntaram à guerra após o ataque japonês à base norte-americana Pearl Harbor, em 1941. Este ataque devastador foi motivado principalmente pelos conflitos econômicos entre estes dois países, pois disputavam mercados. Faça agora um simulado com 10 questões sobre a Segunda Guerra Mundial, e depois continue nesta aula para ver a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, ingleses e norte-americanos conseguiram deter Mussolini e foi selado um acordo de paz entre a Itália e os aliados.
Mussolini ainda tentou fugir mais tarde com auxílio alemão, porém foi capturado e fuzilado. A Batalha de Stalingrado, em território russo, em 1942-43, marcou uma importante derrota alemã na guerra. Mais de 100.000 alemães foram mortos pelos soviéticos e 90.000 foram presos. Finalmente, o chamado Dia D, em 6 de junho de 1944, marcou um enfrentamento decisivo para o fim da guerra, quando 100.000 soldados norte-americanos, canadenses, ingleses e membros da resistência francesa desembarcaram na Normandia, e depois seguindo para libertar Paris. O Dia D foi a maior operação concentrada da Segunda Guerra Mundial. Além dos 100.000 homens, envolveu 6.000 navios e 5.000 aviões. Em 1945, soviéticos conseguiram reconquistar a Polônia, e invadiram a Alemanha. O exército soviético liderado por militares russos caminha em direção a Berlim com uma Alemanha já derrotada. Com a chegada das tropas soviéticas à periferia de Berlim no mês de abril, os combates seguem rua por rua, casa por casa, com sucessivas derrotas dos alemães já enfraquecidos. Hitler suicida-se no dia 30 de abril, finalizando o Terceiro Reich. O exército alemão se rende 2 dias depois. A Segunda Guerra Mundial, porém, não terminava ali. Os japoneses seguiam em combate aberto a região do Pacífico, enfrentando os Estados Unidos e a União Soviética. Importantes conferências foram realizadas após estes eventos para definir os destinos das nações envolvidas, porém, a guerra permanecia na Ásia, uma vez que o Japão seguia em combates utilizando aviões-bomba pilotados por soldados suicidas, e que se imolavam pela causa do Império do Sol atirando suas aeronaves contra os navios aliados no Pacífico. Em agosto de 1945, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, ordenou o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki. Com o efeito devastador das bombas atômicas, o Japão se rende aos Estados Unidos, e termina a Segunda Guerra Mundial.